Boa noite, irmãos. Estamos, então, iniciando nossa transmissão ao vivo. E hoje, esta quinta-feira, dia de estarmos mais uma vez reunidos, mais impossibilitados estamos de estar no templo. Estamos aqui, embora no nosso lar, cada um em sua casa, mas é um prazer imenso, mesmo por meio virtual, reencontrar os irmãos. Vamos iniciar, irmãos, o nosso momento de devoção, de leitura da palavra, de louvor, também de estudo da mesma. Vamos começar orando ao nosso Deus. Santo Deus, eterno Pai, nós te louvamos e te agradecemos por este dia. Muito obrigado a Deus, porque tudo o Senhor que nos deu durante este dia, a saúde, o alimento, todas as coisas necessárias, ó Deus, para o nosso sustento, para a nossa manutenção. Muito obrigado, Senhor, pelas tuas bênçãos sobre nossas vidas e a vida do teu povo. Em nome de Jesus. Assim oramos, rogamos, ó Deus, neste momento, que estamos aqui diante do Senhor, possamos, ó Deus, louvá-lo, bendizê-lo e também aprender do Senhor através da sua palavra. Pedimos assim no nome santo de Jesus, Senhor e Salvador nosso. Amém. Amém. Então, irmãos, vamos abrir a palavra do nosso Deus no livro dos Salmos. Salmos de número 33. Vamos abrir. Salmos 33. É um salmo de louvor a Deus, nosso Deus Criador e também preservador. Então, vamos fazer a leitura dos Salmos 33. Leiamos. Exultai aos justos do Senhor, aos retos fica bem louvá-lo. Celebrai o Senhor com júbilo, ou melhor, celebrai o Senhor com harpa, louvai-o com cântico do saltério de 10 cordas, entoai-lhe novo cântico, tangei com arte e com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Ele ama a justiça e o direito. A terra está cheia da bondade do Senhor. Os céus, por sua palavra, se fizeram, e pelo sopro de sua boca, o exército deles. Ele ajunta em montão as águas do mar, e em reservatório encerra as grandes vagas. Tema ao Senhor toda a terra. Temam-no todos os habitantes do mundo. Pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Salmos 33, versículo 1 a 9. Deus, assim, criou todas as coisas. Ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Então, vamos louvar a esse Deus que tudo fez, a esse Deus que tudo ordenou e as coisas, então, passaram a existir. Vamos louvar ao nosso Deus cantando o hino, o Criador de tudo. É o hino 25 do nosso hinário Novo Cântico. O Criador de tudo. Vamos entoar esse hino de louvor ao Senhor. Hino 25, Criador de tudo. Apenas, irmãos, colocar o hino 25, vamos entoar agora, o Criador de tudo. Deus infinito Criador, que desta usaste no seu fulgor, tuas obras te proclamam, ao explorarmos a amplidão, obras
sentar na tua mão, extasiados te louvamos. Aleluia, aleluia, aleluia. Também para o céu, deixa o planeta em que nasceu, a conquista sem limites. Não haveremos de entender que Deus quisesse aqui viver, Deus eterno entre os homens. Aleluia, aleluia, aleluia. Já problemas entre nós, por não ouvirmos tua voz, Pai, perdoa nossas faltas, que nossas vidas em Jesus busquem guarida, paz e luz. Teu nome celebremos. Aleluia, aleluia, aleluia. O grande plano divinal dessa harmonia universal, Deus com grande amor salvou-nos. Ele nos deixa conhecer toda a extensão do seu poder, revelado no universo. Aleluia, aleluia, aleluia. Amém. Então, nosso Deus, Criador e preservador de todas as coisas, é esse Deus que nós louvamos, é esse Deus que nós exaltamos, é esse Deus que nós servimos. É muito importante conhecer a Deus, é muito importante saber quem é esse nosso Deus. Em dias como hoje, né? Não só hoje, mas como desde a queda do homem, né? Quando o homem, então, deixou de obedecer à ordem do Criador, deixou de obedecer àquela ordem simples, clara, objetiva do Senhor, que requeria a obediência dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, e eles não fizeram. Desde lá, os homens, então, após a queda, vivem criando seus próprios deuses, vivem atrás de ídolos, vivem alimentando em seus corações situações que não agradam a Deus, e isso se faz necessário, então, a todos nós conhecer bem quem é o Deus e o que ele requer de nós. E isso está muito bem posto na sua palavra, nas Santas Escrituras, como nós vamos estudar na noite de hoje. Então, quem é Deus? Então, por si só, o homem, ele jamais poderá superar o desconhecido e descobrir Deus. Não poderíamos conhecê-lo se ele, Deus, não tivesse tomado a iniciativa de revelar-se. E o que? Alguém pode perguntar. E Deus revelou? Como Deus se revelou? A Bíblia diz que sim. Deus revelou-se ao homem. De capa a capa, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela traz informações sobre o caráter de Deus, sobre a pessoa de Deus, sobre a ação divina na história deste mundo, sobre a criação de tudo. O primeiro versículo da Bíblia, o primeiro texto inspirado por Deus, diz lá em Gênesis 1, versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, nesse primeiro versículo da Bíblia, nós aprendemos que Deus é o Criador de tudo e de todos. Ele é o Criador. Nenhum ser humano consegue fazer o que Deus fez e faz.
O que o ser humano consegue fazer é manipular aquilo que Deus já criou. O que o ser humano consegue fazer é replicar aquilo que Deus já fez. Mas criar mesmo é Deus quem faz isso. Só Ele faz isso. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele fez, como nós lemos no texto há pouco, no Salmo 33. Ele ordenou e tudo passou a existir. E lá em Deuteronômio, no capítulo 4 de Deuteronômio, capítulo de Deuteronômio 4, versículo 39, nós vamos ver o que é que nós devemos entender claramente sobre Deus. Deuteronômio 4, 39 diz o seguinte: por isso, hoje saberás e refletirás no teu coração que só o Senhor é Deus, em cima no céu e embaixo na terra, nenhum outro há. Vou repetir a leitura. Deuteronômio 4, versículo 39. Por isso, hoje saberás e refletirás no teu coração que só o Senhor é Deus, em cima no céu e embaixo na terra, nenhum outro há. Só temos um único Deus, todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. E lá, seguindo à frente, aí mesmo, em Deuteronômio, no capítulo 7, no versículo 9, seguindo o texto, ele diz: saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Então vejam, o nosso Deus, ele é altamente confiável, porque ele é fiel. Deus é fiel, e o texto está falando aqui exatamente admoestações contra a infidelidade, capítulo 7 de Deuteronômio. Então, no transcorrer em que o autor bíblico, inspirado, vai escrevendo, admoestando aqueles que são o alvo desse texto, da palavra, sobre a infidelidade, ele chega lá, no versículo 9, e diz: saberás, olha. Ou seja, isso é de conhecimento, é de saber que o Senhor, teu Deus, ele é Deus, o Deus fiel. Então, esse entendimento, esse conhecimento haveria de chegar ao povo de Deus. E chegou realmente, né? Pois todos nós que louvamos e entendemos quem é o nosso Deus, nós o reconhecemos de fato como Deus fiel. Né? Até cantamos isso. O hino 32 diz: tu és fiel, Senhor, ó Pai Celeste. Né? Teus filhos sabem que não falharás. É certo isto, né? Todo cristão, todo filho de Deus sabe que esse Deus é fiel, que ele não falha, que ele vai estar a todo tempo cumprindo a sua palavra, porque ele não falha jamais, ele não nega a sua condição de ser ele um Deus fiel. Então, esse Deus fiel, segundo as Escrituras, ele há de cumprir tudo aquilo que ele prometeu fazer. E por ser ele fiel, ele é confiável. Você e eu podemos e devemos confiar plenamente em Deus, porque ele é fiel. Ele guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Então, vejam, é importante aqui uma coisa. Essa fidelidade de Deus, ela há de trazer, por parte daqueles que são alvo da sua graça, do seu amor, que é o seu povo, uma contrapartida. Qual é a contrapartida? Ele é Deus fiel, sim. Ele é Deus gracioso, sim. Ele é Deus misericordioso, sim. Mas, conforme diz o texto, ele é assim para aos que o amam e guardam e cumprem os seus mandamentos. Então, nós
temos a responsabilidade de, diante de Deus, sermos cumpridores, né, dos mandamentos, sermos cumpridores daquilo que o Senhor Deus nos manda fazer através da sua palavra. Quando nós, então, vivemos nessa condição de sermos obedientes, de cumpridores dos mandamentos, de demonstrando amor para com Ele, como nós já estudamos em outra ocasião, sobre aqueles textos lá de João, quando diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, né? Assim Jesus nos ensinou. Então, quando nós fazemos isso, nós estamos demonstrando que temos um Deus fiel, que Ele há de cumprir toda a sua promessa, Ele há de abençoar a vida do seu povo, Ele há de fazer o bem sempre para aqueles que o amam e cumprem os seus mandamentos. Então, esse é o Deus que temos, esse é o Deus que realmente confiamos, esse é o Deus que temos plena convicção de que Ele tem feito maravilha em favor do seu povo. Seguindo ainda aí em Deuteronômio, vamos ao capítulo 10 de Deuteronômio, lá no versículo 17 de Deuteronômio, e ver o que o texto aqui nos revela sobre Deus. Deuteronômio, capítulo 10, versículo 17, diz assim: Pois o Senhor, vosso Deus, é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita suborno. Então, vejam a descrição aqui, né, que o autor de Deuteronômio, Moisés, faz sobre Deus. Ele diz que Deus é aquele que é o Deus dos deuses, ele está acima de todos os deuses. Ele é o Senhor dos senhores, né, dos governantes, dos líderes, dos que exercem função de senhorio, né, de ser cabeça, de ser liderança. Ele é Senhor de todos, dos deuses, dos senhores. É o Deus grande, poderoso, temível e importante. Não faz acepção de pessoas, nem aceita suborno. Abrindo um parênteses aqui importante, irmãos, para explicar essa questão da acepção. Porque muita gente acredita o seguinte: olha, Deus ama todos, Ele não faz acepção de pessoas. Veja bem, não fazer acepção significa o seguinte: Deus abrange pessoas de todos os lugares do mundo, mas não é todo mundo, entenderam? Vejam bem o que eu quero dizer. Ele não faz acepção porque a graça de Deus, ela vai e alcança pessoas de todos os lugares, de todas as etnias, de todo tipo, né, de toda a cor. Nesse sentido, Deus não faz acepção. Mas acontece que, dentre esses povos do mundo todo, Deus escolheu um povo para si. Então, vejam, isso não é acepção. A escolha divina é uma coisa. Deus escolheu pessoas de todo tipo e de todos os lugares da terra. E vai reunir esse povo todo, né, que ele escolheu, lá na eternidade. No entanto, não é todas as pessoas deste mundo, né? Não são todas as pessoas. Por que não são? Porque nem todas as pessoas foram eleitas por Deus. E por isso, nem todas as pessoas vão crer em Deus, crer em Jesus para a sua salvação. Então, quando isso acontece, isso não é... Deus não está fazendo acepção, dizendo, olha, eu vou salvar só esse grupo aqui, não aquele. Não, isso é eleição. A acepção seria se dissesse assim: eu só vou salvar os brasileiros e não vou salvar lá ninguém lá do Japão. Aí Deus estaria fazendo uma acepção, né, por raça. Mas não existe isso. Esse conceito, esse preconceito, essa acepção, isso não existe em Deus. E o texto deixa claro: Deus não faz acepção de pessoas e nem aceita suborno.
Então, ninguém consegue comprar a sua salvação, nem a Deus. Por mais rico que uma pessoa seja, Jesus até deu um exemplo disso, né? O homem muito rico e disse que ia construir muitas coisas e fazer muitas coisas. Jesus disse, louco, hoje te pedirão a tua alma. E aí como será? Então, por quê? Porque, independente da situação de cada um, se a pessoa não tiver fé em Jesus, ela não vai ser salva. A fé em Jesus que é considerada e dada por Deus para que as pessoas sejam salvas. Então, quando isso acontece, a pessoa é alvo da graça de Deus e, portanto, é salva. Por isso que a salvação é pela graça. Não é comprada. Deus não aceita suborno. Não adianta vir com dinheiro. Dizer, ó Deus, eu vou lhe dar tanto X de dinheiro para o Senhor me dar um lugarzinho lá no céu. Isso não funciona com Deus. Nós não compramos a salvação. Deus não aceita suborno. Deus é incorruptível. Jamais alguém pode comprar o apoio de Deus ou a salvação. Não. Tudo que Deus faz, ele faz por graça. Em relação ao ser humano, é a graça. Quando ele determinou na eternidade salvar o seu povo pela sua graça, mediante a fé em Jesus, ele assim continua fazendo e vai continuar fazendo isso até o final de todas as coisas. Então, Deus ele não aceita suborno. Quem tentar subornar a Deus vai sofrer um castigo tremendo, vai sofrer um juízo, da parte de Deus. Então, devemos entender bem quem é o nosso Deus. É o Deus Criador, é o Deus que é fiel, é o Deus que é Senhor de tudo e de todos, que não faz acepção de pessoas, mas é o Deus que ele, conforme diz o texto que nós lemos, é o Senhor de todas as coisas e é o Deus que está aí para agir em favor do seu povo. Continuando, então, aqui no nosso estudo sobre quem é Deus, vamos a primeiro livro de Crônicas. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 28, versículo 9. Crônicas, primeiro livro de Crônicas, 28, versículo 9. É quando Davi apresenta Salomão como seu sucessor, né? Salomão, filho de Davi, e foi o sucessor dele no reinado, e ele, então, nesse momento que ele está fazendo essa apresentação de Salomão, olha o que ele diz. Davi diz sobre Deus, a ele, seu filho Salomão. Veja, 1 Crônicas 28, 9. Tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o de coração íntegro e alma voluntária, porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios do pensamento. Se o buscares, ele deixará achar-se por ti. Se o deixares, ele te rejeitará para sempre. Muito séria essa condição que Davi está falando para o seu filho Salomão, e certamente esta condição se apresenta também para nós. É mesmo, para nós, nesse exato momento, nesses tempos presentes em que nós estamos vivendo. Olha, primeiro ele diz, conhece o Deus de teu pai. E eu digo para todos nós, devemos buscar conhecer o nosso Deus. O Deus que se revelou a nós pela sua palavra. O Deus que nos salvou. O Deus que nos chamou para sermos o seu povo, parte do seu povo. Devemos conhecer o nosso Deus. Não só conhecer a Ele, mas também servi-lo. E servi-lo de que maneira?
de coração íntegro e de alma voluntária. Nós não podemos sequer colocar empecilho ou dizer, eu vou servir a Deus se Ele me der isso, se Ele fizer isso por mim. Não, nosso serviço a Deus é voluntário. E esse voluntariado, ele é prazeroso. Já imaginou que honra servirmos ao Deus vivo e verdadeiro? Já imaginaram que prazer imenso nós estarmos a servir o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador, o Deus que é Senhor, o Deus que nos buscou, que nos resgatou, que nos fez parte do seu povo. Então, quando nós começamos a entender quem é o nosso Deus, a conhecer o nosso Deus e a servi-lo de coração íntegro e de alma voluntária, e aí Davi vai dar razões o porquê Salomão devia fazer isso. Porque o Senhor, ele esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios do pensamento. Então, Deus, ele esquadrinha, ele vai a fundo, ele conhece você, ele conhece a mim profundamente. Esse é o nosso Deus, é o Deus dos nossos pais, é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, é o Deus criador de todas as coisas, é o Deus que se faz presente em todo o tempo, porque ele é onipresente. Esse é o nosso Deus. Então, qual deve ser a nossa atitude para com ele, seguindo a orientação que Davi estava dando a seu filho Salomão? É buscar o Senhor, porque ele esquadrinha o seu coração e penetra todos os desígnios do seu pensamento. Ou seja, o nosso Deus, irmãos, nesse exato momento, sabe o que está se passando no seu coração, no meu coração, sabe, e aí a nossa alegria em poder dizer, está o nosso Deus satisfeito com a nossa condição, com o nosso prazer em buscá-lo, com a nossa satisfação em estar na presença dele? É claro que está. Todas as vezes que nós buscamos a presença do Senhor, ele se alegra, ele se deleita. E por isso que Davi disse, olha, se o buscares, ele deixará achar-se por ti. Se você, Salomão, buscar o Senhor Deus, ele certamente vai se apresentar a você, ou seja, vai manter esse relacionamento com ele, que nós estudamos na terça-feira. Você vai manter o seu relacionamento com ele. Se você buscar a Deus, você vai encontrá-lo. Mas é necessário entender que para buscar o Senhor, é preciso conhecê-lo. Quem é que vai buscar a Deus se não conhece? Quem é que vai buscar a Deus se não for por iniciativa divina, regenerado, nascido de novo? Pois vejam, essa é a situação que nós vemos no mundo que estamos vivendo. Milhares e milhares de pessoas indiferentes. Né? Por exemplo, nesse momento que nós estamos vivendo, há pessoas que acham que a solução para esses problemas que está no mundo vem lá da ciência, por exemplo, ou vem lá do governante A, B ou C e vai fazer. Não, a solução para esse problema que está no mundo vem do Senhor. Agora, como é que vai vir? Aí é o Senhor mesmo que vai decidir, que vai encaminhar. Se vier da ciência, é que veio de Deus. Se vier de governante, Deus, veio do Senhor. A ciência, os governantes, podem ser os instrumentos que Deus vai usar. Mas a solução vem do Senhor. Então, por isso que nós conclamamos, né? A igreja, o povo de Deus, a estar buscando o Senhor. Vamos buscar o Senhor. Pois disse Davi a Salomão, se o buscares, ele deixará achar-se por ti. Agora, se o deixares, olha só, ele te rejeitará para sempre.
Veja como a questão é muito séria. Então, infelizmente, a maioria das pessoas está nessa segunda classe aí, dos que rejeitam o Senhor. Às vezes as pessoas, se você falar isso, alguém vai dizer, não, eu não rejeito a Deus. Mas quando a pessoa vive fora dos caminhos do Senhor, quando alguém vive sem sequer buscar as coisas do alto, né, as coisas de Deus, sem buscar a sua palavra, vive pelo seu próprio pensamento, vive pelo próprio achar, eu acho que é assim, é assado. Essas pessoas, elas não estão buscando ao Senhor. Mas quando buscar a Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, isso vai lhe trazer benefício maravilhoso para a sua alma. Vai lhe trazer um bem enorme. E você vai poder entender que isso vai preencher a sua alma, vai preencher o seu espírito. Você que, porventura, está sentindo-se vazio, ou desanimado, ou entristecido, ou sem esperança, mas quando você busca do Senhor, estas coisas vão se esvaindo, o vazio vai se preenchido, a desesperança vai se esvaindo e vem chegando a esperança. Então, tudo isso é transformado à medida que você e eu, todos nós, buscamos ao Senhor. Quando buscamos ao Senhor, nós o encontramos, nós o achamos, e isso vai trazendo benefício para a nossa vida e para a nossa alma. Então, vamos ainda aí mesmo, em primeiro livro de Crônicas, agora aí mesmo, texto 29, né? É uma oração de louvor. Primeira Crônicas 29, de 10 a 13. E vamos ver como Davi, né, fez esta oração, Primeira Crônicas 29, primeiro livro de Crônicas 29, de 10 até o versículo 13. Atentem para a leitura, ou façam também juntamente comigo, você pegue sua Bíblia aí e abra, 1 Crônicas 29, versículos 10 a 13. Se possível, até marque esse texto aí para você, né, rever depois. Pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda, e disse: Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade. Porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dá força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. O teu glorioso nome. Então, vejam que oração belíssima, né? Feita por Davi, né? E essa oração, né, pode ser uma base para as nossas orações também. Você pode usar essa oração de Davi para reconhecer quem é o nosso Deus. É o Senhor que é poder, que é grandeza, que é honra, a vitória e a majestade vem dele, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Tudo pertence ao Senhor. E nós vamos ver isso claramente no Salmos 24, né? Quando o salmista diz assim, o Salmo 24, ele diz assim, mais uma afirmação dessa verdade, né? Quando ele diz assim, ó, ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Está vendo? A terra pertence ao Senhor e todos nós que habitamos nela também pertencem ao Senhor. Isso é um balde de água fria na soberba humana, na arrogância humana.
que às vezes há pessoas que acham que são e que faz e que acontece. Não, você não pode fazer nada se o Deus Todo-Poderoso, Criador de tudo, dono de todas as coisas, não quiser. Pode ter certeza disso. Por isso que eu louvo a Deus e glorifico o nome do Senhor por tudo que Ele fez e continua a fazer na minha vida, na vida da minha família, na vida da igreja, na vida do povo dele espalhado por todo este mundo. Eu louvo ao Senhor, porque eu tenho plena certeza de que Ele está realmente atuando sempre na vida do seu povo. É maravilhoso, irmãos, termos um Deus como este. E o salmista também, aí no Salmos 46, no versículo 1, descreve a Deus como alguém ou algo que é importante para nós nesses tempos em que estamos vivendo. Ele é o nosso refúgio. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Deus é o nosso refúgio. Veja que grandeza. Um Deus transcendente, um Deus que está acima de tudo e de todos, um Deus que é Senhor, um Deus que é grande, um Deus que é temível, é o Deus que nos refugia, é o Deus que nos atrai a si, é o Deus que cuida de nós, é o Deus que nos socorre, é o Deus que, nas horas das tribulações, Ele está presente. Socorro bem presente nas tribulações. Por isso que eu volto a dizer, meus irmãos, nesses dias de pandemia, de vírus, de doenças outras e mais, e tribulações outras que há por vir na vida de todos nós, seres humanos que vivemos aqui nessa terra, Deus é o nosso refúgio e o socorro bem presente nas tribulações. Então, qual deve ser a reação sua e minha diante dessa verdade? Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. É essa a atitude do salmista Davi, e essa deve ser também, dos filhos de Corá, né? Esse texto, esses salmos, e é também a nossa atitude. Confiamos em Deus, Ele é fiel, confiamos em Deus, Ele é refúgio, confiamos em Deus, Ele é um socorro bem presente. Ou seja, nós não estamos jamais desamparados. Jamais estamos desamparados. Nem vamos estar, desde que mantenhamos-nos na presença do Senhor. Desde que consideremos que nós somos povo dele. Desde o tempo em que você foi alcançado pela sua graça, você está caminhando pela graça do Senhor na sua presença, atendendo a esse chamado de maneira que é obediente, de maneira que demonstra o amor a Deus por esta obediência que você deve estar demonstrando. E é nesse contexto, é nessa condição que Deus vai estar atuando nas nossas vidas, nos socorrendo, sendo refúgio para nós. Então, podemos sim, meus irmãos, em todo tempo recorrer a Deus, em qualquer tempo, seja lá onde for, e o que for, o nosso Deus estará nos socorrendo. O nosso Deus estará presente, o nosso Deus estará nos refugiando, porque Ele é um Deus maravilhoso. Né? E você pode até, se tivéssemos essa oportunidade, né, de testemunhar quantas vezes na sua vida, na minha vida, nós podemos experimentar esse aspecto de Deus, né? De ser Ele refúgio e socorro nas situações que porventura você passou na sua vida e Deus socorreu você, Deus o assistiu, Deus foi refúgio para a sua vida e para a sua alma. E assim, continuando, vamos aos Salmos de número 147, versículo de 3 a 6.
Olha o que nos diz Salmo 147, 3-6. Sara os de coração quebrantado e dispensa as feridas. Conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo seu nome. Grande é o Senhor nosso e muito poderoso. O seu entendimento não se pode medir. O Senhor ampara os humildes e dá com os ímpios em terra. Cantai ao Senhor com ações de graças, e entoai louvores ao som da harpa ao nosso Deus. Então, o que é que nós aprendemos aqui, né, sobre Deus? Veja, Deus é aquele que sara quem tem coração quebrantado. Versículo número 3, né? Sara os de coração quebrantado. Ele congrega os dispersos de Israel. Ele é soberano sobre a criação. Veja quando ele diz, ele conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo seu nome. Esse é o nosso Deus, o Deus que conta o número das estrelas, sabe o nome de cada uma delas. Grande é o Senhor nosso e muito poderoso. Mais uma descrição do nosso Deus. É o Deus grande e poderoso. E quanto ao seu entendimento, não se pode medir, ou seja, ele é um Deus que o seu entendimento está acima de tudo e de todos. Ninguém pode compreender, né, conhecer profundamente tudo a respeito de Deus. Ele é incompreensível. Ainda que você deva conhecê-lo pelo que ele se revela para nós. Mas esse revelar-se de Deus não é tudo sobre Deus, porque nós somos seres limitados. Jamais compreenderíamos Deus na sua plenitude. Mas no que ele se dá a conhecer é suficiente para a nossa condição de filhos dele, de pessoas que foram criadas por ele para louvor da sua glória. Então já é suficiente. Então, o simples fato de você saber que Deus é criador, que ele é Senhor, que ele está conduzindo a sua vida, que ele está lhe socorrendo, lhe refugiando, servindo de refúgio para você. Isso, por demais, já é suficiente. Para quê? Para que você possa viver neste mundo atento ao que está acontecendo e jamais esquecendo que o que acontece, o que aconteceu, o que vai acontecer é competência de Deus. Os dias desse mundo estão contados. Os seus dias, os meus dias estão contados. Podem ter certeza, acaso alguém pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida, diz a palavra? Não, não podemos. Porque o nosso Deus, irmãos, é o Deus que é grande, é o Deus soberano sobre a criação. Ele é grande e poderoso. Ele socorre os necessitados e ele age com justiça para com os ímpios. Aí está no texto, né? No versículo número 6. O Senhor ampara os humildes e dá com os ímpios em terra. Está vendo? Então, esse é o nosso Deus. É um Deus que ampara aqueles que são humildes, ampara aqueles que são quebrantados, aqueles que, de fato, reconhecendo quem ele é, se aqueda diante dele. Vem à mente agora aquela imagem, aquele momento do profeta Isaías, né? Quando teve essa experiência de ver ao Senhor, ele caiu por terra e disse, e agora, o que é que vai acontecer comigo? Sou homem de lábios impuros, habito num povo de impuros lábios, eu vou ser destruído. E o Senhor vai e purifica Isaías e o convoca, e o convocaciona para ser o seu servo, profeta, pregador da sua palavra. Então, meus irmãos, assim Deus fez conosco. Nós, por nós mesmos, jamais poderíamos estar na presença do Senhor. Mas Ele nos chamou,
Ele nos salvou, Ele nos resgatou e nos fez seus filhos para podermos adorá-lo. Por isso que o salmista diz que por causa dessas verdades, né, de que Deus é tudo isso que lemos, o Salmo 147, versículo 1 diz: louvai ao Senhor, porque é bom e amável cantar louvores ao nosso Deus, e fica-lhe bem o cântico de louvor. Está vendo, irmãos? Essa é a resposta que podemos dar diante desse Deus maravilhoso, desse Deus que reconhecemos que Ele é. Louvá-lo. Louvem o Senhor. Isso é bom e amável. Isso satisfaz a alma. Isso anima o coração. Isso traz sossego para a alma. Porque o Senhor, nosso Deus, é um Deus tremendo. É um Deus maravilhoso. E olha como Isaías ele faz uma comparação, né? Entre Deus e nós. Vamos lá para Isaías 55, versículo 8 e 9. Ele faz uma comparação entre nós e Deus. Isaías 55, versículo 8 e 9. Diz assim, ó: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então, qual é a comparação que Isaías faz aí? Que Deus é Senhor infinito. E, portanto, nós não podemos estar no mesmo nível que Ele. Ou seja, Deus é incomparável. Deus é incomparável. Nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus, como os pensamentos de Deus. Ainda que Ele nos oriente da maneira como devemos pensar na palavra, né, lá em Filipenses, mas esses pensamentos purificados, santificados, que nós vamos ter, não são os pensamentos do nosso Deus plenamente, porque nós não podemos ter o mesmo pensamento, a mesma condição de Deus, porque Deus ele é incompreensível, né? Nesse aspecto da sua natureza, né? Deus ele é incompreensível, ele é incomparável. Incomparável. Nada pode ser comparado ao nosso Deus. Ele é incomparável em tudo aquilo que ele é. Então, assim, que esse Deus maravilhoso, ele vê todas as coisas. Veja, nós não temos essa capacidade de ver tudo, mas Deus vê. Todas as coisas estão patentes aos olhos de Deus, em todos os lugares. Nesse exato momento, Deus está vendo o que eu estou falando aqui para vocês. E nesse exato momento, Deus também está vendo o que está acontecendo do outro lado do mundo. Neste exato momento, Deus tem o olhar sobre todo o universo, sobre toda a sua criação. Deus vê todas as coisas. E o que você vê, então, né, acerca de Deus? Isso dito aqui em Isaías 57, 15. Veja, ele diz assim: porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome do santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Isso significa, irmãos, aqui duas características que pertencem a Deus, né? Na teologia, essas duas características chamam-se transcendência e imanência. Deus é transcendente, ele está no alto e sublime trono. Ele está no alto, no céu, na eternidade. Mas é um Deus também que é imanente. Ele está com abatido de coração, com espíritos abatidos.
e para habitar, né, com contrito e abatido de coração. Então, veja que interessante. Um Deus transcendente, incomparável, todo-poderoso, é o nosso Deus. E, ao mesmo tempo, é um Deus imanente, ou seja, ele vai e habita no coração daquele que é contrito, daquele que se humilha na sua presença, naquele que reconhece a sua limitação, aqueles que se arrependem dos seus pecados, quebrantados na presença de Deus. O Senhor está com esse também. Ele habita no alto, mas habita também com um contrito e abatido de espírito. E quando Deus habita com abatido e contrito de espírito, sabe para que ele faz isso? Está aí no texto. Para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Então, Deus está fazendo isto, meus irmãos. É uma obra de Deus esta. Ainda hoje, ele habita com um quebrantado e contrito de espírito. Mas ele não habita com aqueles que têm um coração duro. Ele não habita com aqueles que permanecem na dureza dos seus corações, na condição de pecadores sem arrependimento. Nesses o Deus não está habitando. Infelizmente, essa é uma condição da maioria das pessoas, endurecidas pelo pecado, da incredulidade, da maldade. E essas pessoas não conseguem obter do Senhor essa relação de imanência, né? De ter Deus está habitando nela. Mas todos nós, que um dia cremos no Senhor Jesus, hoje estamos gozando dessa alegria de estar Deus habitando em nós, que temos um coração abatido, que temos um coração humilde, que reconhecemos que Ele está conosco, nos vivificando, ou seja, tirando de nós tudo aquilo que possa trazer a morte. Ele vivifica o que está com o espírito do abatido. Ele vivifica aquele que está com o coração contrito. O Senhor Deus faz isto e está fazendo. Ele não para de fazer isto. Deus é maravilhoso. Ele continua fazendo algo para nos dar ânimo, vivificação. Mas a contrapartida é: estou eu quebrantado na presença do Senhor, estou eu contrito na presença do Senhor, para que assim possamos gozar dessa condição de imanência de Deus em nós. Então, que Deus assim venha abençoar, né, a nossa vida, que nós continuemos sempre, né, a fazer e a buscar o Senhor, a fazer a sua vontade, né, e o Senhor quer, e Ele vai nos mostrar aqui na sua palavra ainda, antes da gente ir para a conclusão do nosso estudo de hoje, lá em Jeremias, né? Logo depois de Isaías, livro de Jeremias, capítulo 9, versículos 23 e 24, diz assim, ó: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, atenção, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Que maravilha, meus irmãos! O Senhor é misericordioso, o Senhor é justo, e ele diz claramente aqui nesse texto que aqueles que se acham alguma coisa, se é porque é sábio, porque é forte ou porque é rico. Ele diz, não se glorie nestas coisas. Quem é sábio não se glorie na sua sabedoria, quem é forte não se glorie na sua força, quem é rico não se glorie na sua riqueza. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em conhecer o Senhor e saber que Ele, o Senhor, é quem faz misericórdia e juízo e justiça na terra. E ele diz mais, porque
destas coisas me agrado. É destas coisas que Deus se agrada. Ele não se agrada da arrogância, da soberba, né, da concupiscência, da vida de pecado. Isso Deus não se agrada. Mas da justiça, da misericórdia, e saber que nós o conhecemos e desejamos conhecê-lo mais e mais, saber que Ele é o Senhor, disso Deus se agrada. Então, todas as vezes que nós gastamos tempo buscando a Deus, buscando conhecer a Deus e a sua vontade para nós, nós estaremos sendo beneficiados, abençoados por Deus. Podemos dizer realmente, glória a Deus por isso. E por fim, meus irmãos, aí mesmo em Jeremias 10, versículo 10, ele diz assim: mas o Senhor é verdadeiramente Deus. Ele é o Deus vivo e o Rei eterno. Do seu furor treme a terra e as nações não podem suportar a sua indignação. Então, nosso Deus é vivo, é Rei eterno. Deus que se ira contra o pecado e, por isso, ele deve ser temido pelos homens. Esse é o nosso Deus, meus irmãos. Conheça mais ainda desse Deus. Busque mais a esse Deus constantemente. E depois, o Senhor há de abençoar a sua vida grandemente, se vocês continuarem agindo e obedecendo e buscando a Deus desta maneira como Ele requer e mostra na sua palavra. Sendo assim, seremos sempre gratos a Deus, né, por tudo aquilo que Ele é, por tudo aquilo que Ele tem feito em nossas vidas. Eu vou orar, meus irmãos, para que Deus, esse nosso Deus, continue abençoando a sua vida, as nossas vidas como um todo, e da igreja dele espalhada por toda a terra, e que nós possamos usufruir dessas verdades maravilhosas a respeito dele. Oremos. Santo Deus, eterno Pai, glorificado, exaltado seja o teu nome, Senhor. Quão bom e quão maravilhoso é estar na tua presença, Pai. E conhecendo mais e mais do Senhor, sabendo como o Senhor se mostrou, se revelou a nós através da sua bendita palavra, e rogamos ao Senhor que abençoe assim as nossas vidas, a vida do teu povo, da tua igreja, nesses dias de tantas tristezas, de distanciamento. Mas, ó Deus, quão agradável é para o nosso coração reconhecer que tu és Deus, que tu és Senhor, sobre tudo e sobre todos. E certamente o Senhor estará a agir e a fazer algo para solucionar estas coisas que estão acontecendo no mundo, ou para nos ensinar algo a respeito daquilo que devemos fazer como crentes. E, Senhor, abençoa as nossas vidas, ó Deus, perdoa os nossos pecados e ensina-nos, sim, ó Deus, o desejo cada vez maior de buscar ao Senhor. Tudo em nome de Jesus, Senhor e Salvador nosso. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos. Lembrando só que hoje é um dia especial na vida do nosso irmão Zezinho, né? Nosso irmão Zezinho hoje está completando mais um ano de vida.